Olá, meu nome é Fabiano Contarato, senador da República pelo Estado do Espírito Santo. Estou aqui hoje para responder as 24 perguntas do Põe na Roda. Vem comigo. Com que idade entendeu que era gay? Chegou a viver no armário? Na verdade, eu sempre me autoavaliei como uma criança que fugia do padrão daquele, entre aspas, estabelecido como normal. Eu sempre entendi que eu era gay, mas eu não sabia lidar. E por essa razão eu vivi no armário efetivamente até os 27 anos, tendo tido relações com mulheres. Quando e por que decidiu sair do armário publicamente? Eu decidi declarar homossexual de 26 para 27 anos, quando eu entendi que a orientação sexual não define o caráter e que o objetivo dessa vida é você ser feliz e amar e respeitar as pessoas da forma como elas são. Como foi a reação da sua família à sua sexualidade? Obviamente minha família me acolheu, nós somos 6 filhos, eu sou o filho mais novo e graças a Deus hoje todos me respeitam e entendem que a orientação sexual ela não define efetivamente esse caráter, independente da raça, cor, etnia, religião ou origem. Em que ambiente você acha que tem mais homofobia? Na polícia, de quando você era delegado, ou na política, em que você é senador? Eu acho que a polícia é um ambiente muito fértil para esse preconceito, para essa homofobia. Mas eu vejo hoje que o pior preconceito, muitas vezes, é aquele que ocorre de forma velada. E aqui no Senado Federal, aqui na política, isso é muito claro, uma vez que todos os direitos da população LGBTQIA+, nunca se deu pela via do Poder Legislativo, apenas pelo Poder Judiciário. Cite 3 políticos que você admira. Nossa, eu vou citar 3 pessoas que eu tenho como referência. O primeiro deles é o Barack Obama, que foi um líder mundial, da maior potência do mundo, líder negro, que rompeu com vários paradigmas na construção de um planeta melhor. Segundo, Rui Barbosa, que foi um jurista, é o patrono aqui do Senado, deixa um legado da construção e fortalecimento da democracia. Terceiro, a Marina Silva, mulher guerreira, seringueira, foi alfabetizada já quase adulta, tornou uma grande defensora do planeta, em especial do meio ambiente. Então são 3 referências para mim que eu tenho uma admiração muito grande. Você é um nome ainda novo na política. Ao que você acha que se deve sua eleição como senador pelo Espírito Santo? Eu acho que em 2018 a população brasileira passou por um processo de reanálise com relação à conjuntura política. A população ela deu um recado muito claro. Ela estava cansada dos mesmos resultados. Então eu nunca tinha concorrido a um mandato eletivo, amo ser delegado de polícia e professor no curso de Direito, e a população capixaba me concedeu, a quem eu agradeço imensamente, a oportunidade de representar o Estado do Espírito Santo aqui no Senado Federal. Acha importante termos os direitos LGBTs no Brasil aprovados como lei pelo Congresso, além das medidas do STF? Acha que isso pode acontecer no futuro próximo? Bom, eu espero. Nós estamos passando por um momento muito delicado com o atual governo, mas eu tenho feito esse enfrentamento, tenho feito uma provocação com os meus colegas senadores e senadoras, e nós vamos pautar todos esses projetos que vão colocar em lei esses direitos que já estão sedimentados pela via do Poder Judiciário. Então, direito ao casamento, direito à adoção, declaração de imposto de renda, homofobia, criminalizando a homofobia, direito de doação, enfim, todos esses direitos devem ser dados pela via do Poder Legislativo, e eu espero que o Senado dê essa demonstração à população LGBTQIA+. Tem quantas tatuagens? Qual a favorita? Na verdade, eu sou católico, mas eu amo dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o orgulho. Eu comecei a fazer tatuagem e permiti-me fazer tatuagem depois de adultos também, porque tinha um preconceito com relação às pessoas que faziam tatuagem. As minhas tatuagens têm todas uma conotação religiosa. Eu tenho várias tatuagens, não sei quantas, e todas com um cunho de santos ou menções à Igreja Católica. O que te levou de delegado a almejar carreira na política? Na verdade, nunca foi uma coisa programada. Eu fui quase que empurrado, instado pela população capixaba a me candidatar. Eu sempre criminalizei a política, achava que a política não era um ambiente para pessoas, enfim, equivocadamente, claro, honestas, íntegras, etc. Então, eu quando se questionava a possibilidade de eu ser candidato, eu refutava. Até que eu lembrei do discurso de Martin Luther King, que diz que o que assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. E eu entendi que para você mudar, você tem que fazer parte desse processo. Você serve de inspiração para muitos LGBTs pelo Brasil que sonham em constituir família, ter filhos. Na sua vivência, teve figuras LGBTs que também te inspiraram? Nossa, essa pergunta é difícil. Minha vida foi um processo muito doloroso, até mesmo de me
declarar homossexual, que foi um ambiente... Cresci numa família católica, então eu nunca tive essa referência de alguém da população LGBTQIA+. Foi um processo de autoconhecimento, de aceitação, mas também de declaração de eu ser uma pessoa, e pelo simples fato de ser um ser humano, as pessoas têm que nos respeitar, independente da orientação sexual ou da cor da pele. Até pouco tempo atrás, tínhamos como único representante LGBTQIA+, no Congresso, o Jean Willis. Acabou sendo difamado, alvo de fake news criminosas pela extrema-direita, e até saiu do Brasil depois de ser ameaçado de morte. Porque acha que Jean foi tão perseguido como um político LGBT, enquanto a mesma perseguição, ao menos na mesma intensidade, não parece acontecer com políticos como você, Erika Hilton, Edgar de Souza, Duda Salabert ou David Miranda, por exemplo, que vieram depois dele. Na verdade, é muito triste o que aconteceu com o Jean Willis. Ele tem uma história, um legado, uma participação, uma pessoa ativa no movimento LGBTQIA+, mas que todos nós sofremos muito quando qualquer ato de violência ou preconceito nos é atingido. Então, o que aconteceu com ele foi um ato de muita violência que deve ser reprimido pelo poder público, pelo Estado, pelas instituições, mas acima de tudo por toda a população brasileira. Diz aí, quais as delícias de ser pai? Nossa, eu costumo falar que eu sempre pensei que eu era feliz, mas depois que eu me tornei pai, eu vejo as cores com mais intensidade, exerço mais a tolerância, mais a empatia, tento me colocar na dor do outro. Espero que eles entendam a minha ausência em vários momentos na vida deles, mas é necessário para que nós possamos construir um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais inclusivo, mais plural. Qual o lado mais difícil em ser pai? O lado mais difícil é você dosar a razão com o coração. É você impor limites, você falar não. Eu acho que isso é muito difícil, eu tento exercitar a todo momento com Mariana e com Gabriel. Entre você e seu marido Rodrigo, com os filhos, qual é o pai mais rígido e qual mais coração mole? Se essa pergunta fosse feita para o Rodrigo, eu tenho certeza que ele ia falar que ele é o mais rígido. Mas hoje eu também reconheço que ele é mais rigoroso sim. Eu digo que sou eu, mas não sou não. É aquilo que eu falei, eu não consigo ainda mensurar, mesclar a razão com a emoção, e quando eu vejo eu já estou cedendo. O Rodrigo não, ele é muito mais ali, mais racional em muitos aspectos. Eu acho que ele é mais exigente, mais rigoroso, vamos dizer assim. Qual foi a sua sensação ao vencer Magno Malta nas eleições, um pastor fundamentalista, e conquistar o Senado pelo Espírito Santo? Bom, eu vejo que mandato é com data de validade. Então eu acho que a população ela avaliou o projeto para o Espírito Santo no Legislativo dentro do Senado. Então eu não vejo como se foi tendo vencido a pessoa de A, B ou C. Na verdade são projetos, construções, eram 2 vagas ao Senado e houve uma renovação das 2 cadeiras. Mas eu volto a falar que esse movimento não foi só no Espírito Santo, mesmo porque em 2018 85% de todas as cadeiras aqui do Senado foram renovadas. Você se considera de esquerda, de centro ou de direita? Eu me identifico com os partidos mais progressistas, eu me vejo no campo de centro-esquerda. É possível ser LGBT e ser de direita, ou seria uma incoerência? Por mais estranho que possa parecer, nós temos que respeitar. Para mim, não tem adesão, não tem aderência, mas eu respeito porque, afinal de contas, graças a Deus, estamos vivendo numa democracia. A criminalização da LGBTfobia no Brasil já completou 2 anos. Dá pra dizer que evoluímos ou que a lei fez diferença efetivamente desde então? Bom, ainda não houve a evolução que nós almejamos. O reconhecimento através do Supremo Tribunal Federal, equiparando a homofobia ao crime de racismo, nós temos que fazer uma releitura, porque quantas pessoas no Brasil efetivamente foram condenadas por homofobia? Porque a maioria dessas pessoas estão sendo condenadas, quando muito, por uma injúria racial ou por um crime contra a honra. Então é preciso mudar esse comportamento, inclusive do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, do Estado, da sociedade civil como um todo, para entender que aquela decisão do Supremo ela tem que agora ganhar vida dentro do Estado brasileiro, e criminalizando não só no aspecto teórico, mas também no âmbito prático, para condenar toda e qualquer pessoa que pratica um comportamento homofóbico. Como que é ser delegado e ser gay, sabendo que a maior parte dos delegados no Brasil sequer sabe o que é crime de transfobia e homofobia? Muitas vezes até fazem pouco das vítimas. Como que a gente pode mudar isso? Eu entendo que esse trabalho de capacitação das forças de segurança pública, seja polícia civil, polícia militar, tem que ser um trabalho sistematizado, educacional, de capacitação. Como dizia Platão, a sabedoria está na repetição. Nós temos que estar repetindo isso, instruindo, capacitando. Eu vejo
vejo que em muitas delegacias, em muitos estados, os servidores ainda não sabem distinguir o que é uma injúria, o que é uma difamação ou uma calúnia de um crime de LGBTfobia. Ou seja, qual a diferença entre um e o outro? Eu acho que tudo parte pela consciência e pela capacitação das forças de segurança pública e da sociedade como um todo. Acha que depois do sermão e vergonha que Facuri passou diante de todo o país, quando você expôs sua postura homofóbica, ele aprendeu e vai pensar 2 vezes antes de ser homofóbico de novo? Qual imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Uma das melhores virtudes do ser humano, para mim, é a humildade. Então, você reconhecer que você errou já é um ato nobre. Então, tudo bem, eu tive um comportamento preconceituoso, homofóbico, por exemplo. Reconheci e pedi perdão, mas o que eu vou fazer depois? Será que eu vou mudar o meu comportamento? Será que eu vou deixar de ter esse tipo de atitude preconceituosa, homofóbica? Que passa por aí. Eu espero que a consciência moral dele que deve falar e que ele efetivamente tenha mudado isso como comportamento, até mesmo porque os filhos costumam olhar nos pais como um espelho para ser alguém na vida. E qual a imagem que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Fica a reflexão para mim, como pai, para ele, como pai, para todos nós. Dos seus feitos no Senado de 2019 até agora, do que mais se orgulha? Acho que a participação em comissões, sabatinas de ministros, falas ali contra a homofobia, contra qualquer tipo de discriminação, reforma da Previdência, em que eu fiz um embate. Então, eu acho que esse enfrentamento, eu fui delegado de trânsito, eu consegui alterar o Código de Trânsito para determinar cadeia para motorista que bêbado matar ou lesionar alguém. Então, essa era uma das grandes bandeiras na minha campanha. Então são vários campos que a gente já implementou e já efetivou, mas que nós continuamos ainda a olhar para frente para tentar construir um Brasil melhor para todos nós, abolindo toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Seu mandato vai até 2027. O que gostaria de deixar como legado como senador? O meu grande sonho como político, sem sombra de dúvida, eu não fui eleito para os banqueiros, eu não fui eleito para os grandes empresários, mas eu fui eleito para as mulheres, para os negros, para os índios, para os quilombolas, para a população LGBTQIA+, para os pobres. Eu acho que eu queria deixar como legado tentar reduzir esse abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É inaceitável que hoje, num Brasil tão rico como o nosso, nós temos 80 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza. Tendo constituído uma família com seu marido e seus 2 filhos, pensa em aumentar a família ou assim já tá bom? Não, graças a Deus tá ótimo, porque eu acho que é um número muito bom. Você dá atenção pro Gabriel. Quando Deus nos deu o Gabriel em 2017, eles perguntavam: você quer sair da fila da adoção? Eu falei: não, enquanto Deus me der vida e saúde, podemos ter mais um filho. Então nós não escolhemos sexo e Deus nos deu agora em 2020 a Mariana, linda, que veio aí contagiar com seu sorriso, com seus olhos de jabuticaba. Hoje está num bom tamanho. Tanto eu e Rodrigo entendemos que, tendo Mariana e Gabriel, está num número suficiente. Diz aí um vídeo do Põe na Roda que você assistiu e recomenda. Bom, na verdade eu quero aqui fazer uma declaração que eu sou um fã do Põe na Roda, né? Eu me recordo de um vídeo bem antigo, de 2014, que falava: não é porque eu sou gay que eu... E aí vários homens comentando e falando, para desmistificar frases de estereótipos. Nós, como LGBTQIA+, nós somos pessoas e o respeito é inerente a todos nós. Eu gostei muito desse vídeo. Não é porque sou gay que eu vou ouvir Lady Gaga, por exemplo.